E estamos abrindo a programação ao vivo no Facebook Rádio Cidade Birubá. Para você que nos acompanha nas redes sociais, vamos a partir de agora fazer o balanço da segurança pública do município e da região, com a presença do delegado Márcio Marodim, titular da DP de Ibirubá, e também responde por 15 de novembro. Eventualmente também faz aí a região. Acho que o delegado está na equipe volante, delegado. Já me responde essa pergunta aqui. Seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Boa tarde. O senhor também integra a equipe volante em alguns momentos. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Já te respondendo, então, essa primeira pergunta, Andrei, sim. Nós temos o revezamento. Um revezamento, né? Onde os delegados, além de titularem as suas delegacias de polícia, também fazem parte aí de uma equipe, né, de pessoas que nos finais de semana e fora do horário do expediente aí trabalham, né, porque a segurança pública, a Polícia Civil não pode parar, a segurança pública não para, né, os crimes continuam acontecendo depois das 6 da tarde nos finais de semana, principalmente, né, isso mesmo que eu ia destacar aqui com você, a nossa maior incidência de crimes normalmente são, né, à noite e nos finais de semana. Então a gente integra essas equipes aí, né, em escala de revezamento, para que a gente possa aí sempre manter o máximo de efetividade nos nossos trabalhos. Delegados, inquéritos que estão na sua mesa, e quais o senhor quer concluir até o dia 31? Olha, Andrei, na verdade são vários que nós gostaríamos de concluir até o dia 31, mas você sabe que o nosso trabalho nem sempre ele depende apenas de nós, né? Às vezes nós dependemos de fatores externos, né, que não estão nas nossas mãos, e a gente às vezes não consegue concluir uma investigação dentro daquele ano, enfim, para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, como o pessoal fala. Mas nós estamos, no geral, bem contentes aí com o nosso ano, né, na Delegacia de Polícia aqui de Birubá. Semana passada nós fechamos o caso do homicídio do Júlio, né, ocorrido lá na rua Jarnot Schmidt, ainda no início do ano, né, em janeiro ainda foi aquele homicídio. Diga-se de passagem, o único homicídio que tivemos em Ibirubá esse ano, né, nós tivemos apenas o homicídio do Júlio, infelizmente, mas a gente tem que ver que esse número é um número ainda bem baixo para um município do tamanho de Ibirubá e do movimento que tem a cidade de Ibirubá, né? Também tivemos um caso em 15 de novembro, mas esse imediatamente com a ação aí da Polícia Civil, da Brigada Militar, ele foi resolvido e o autor foi preso, né? E não para nossa surpresa, né, mas nesse homicídio do Júlio aí, nós chegamos à conclusão de que se tratava, na verdade, do mesmo indivíduo, né, que acabou tirando a vida do Júlio e que acabou tirando a vida né, do outro cidadão lá em 15 de novembro, ocorrido em fevereiro ainda, né, no início do ano, os dois crimes ocorridos no início. Então nós fechamos essa questão dos crimes violentos, letais, intencionais, que a gente chama, né, de uma forma bem positiva, eu diria, aqui na cidade de Ibirubá esse ano. O caso da 15, delegado, desculpa, eu não me lembro. O caso da 15 foi um rapaz que foi atraído para uma emboscada, né? Ele estava num veículo Gol, foi ali por fevereiro, mais ou menos, né? Foi atraído para uma emboscada e foi morto numa área de mato, lá na 15 de novembro, e no mesmo dia ali, um rápido acionamento de brigada, uma troca de informação com a Polícia Civil aí, a gente conseguiu, a Brigada Militar prendeu o indivíduo que havia cometido esse crime. Ele estava, pelo contexto que foi encontrado, estava tentando já fugir para alguma outra cidade, provavelmente Cruz Alta, né? Mas a ação da brigada foi rápida naquele momento e acabou prendendo em flagrante. Perfeito. Então, esse cidadão, essa pessoa que foi presa, então, que efetuou aí os dois crimes, né? Ela recebeu ordens para isso, delegado? Ela estava cumprindo uma ordem aqui? De acordo com a nossa investigação, sim, né? Então, só para esclarecer bem aí o nosso ouvinte, né? Nessa morte do Júlio aí,
além desse cidadão, tem mais 3 pessoas que foram indiciadas, né, apontadas como autoras do crime e já estão presas também. Né? No decorrer do ano foram presas, uma já estava presa, né? A ordem em tese partiu dele dentro do presídio, né? E os outros 2 foram presos durante o ano, né? E agora no final do ano a gente prendeu apenas o 4º indivíduo envolvido nisso, né? E então a gente fecha aí esse crime. Então, na verdade, ele tem 4 autores, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas podem compreender bem, ele tem 4 autores: aquele que puxou o gatilho, aquele que pilotou a motocicleta utilizada no crime, aquele que deu as dicas, vamos dizer assim, para dizer onde que a vítima estaria naquele momento. Participou, né? da organização. Participou da organização, entregou a arma, né? E também uma ordem vinda do presídio também. Então, a gente conseguiu elementos que acabaram apontando aí a participação de 4 pessoas nesse crime. Para nós, ele ficou bastante esclarecido. Né? Apresentamos já essas investigações ao Poder Judiciário, que imediatamente decretou as prisões preventivas desses indivíduos. Muitas pessoas se perguntam, só me alongando um pouquinho aqui, mas já estavam presos e agora teve uma nova ordem de prisão. Sim, tem uma nova ordem de prisão. Por quê? Você não sabe há quanto tempo que essa pessoa está presa, daqui a pouco ela pode receber uma ordem de habeas corpus, alguma coisa assim, e sair da cadeia. Com uma nova ordem de prisão, né, ela tem que... para sair da cadeia, ela vai ter que quitar sua dívida. Quitar sua dívida com todos os crimes. Então, para cada crime existe uma ordem de prisão contra ela, né? E assim que se sucede. Por isso que a gente procura nesses casos, principalmente esses casos graves, de crimes graves, como é o caso aí, né? Você lembra bem, uma morte que aconteceu durante a tarde aqui, né? Via pública durante a tarde, né? Bairro residencial aqui. Então, a gente tinha que dar uma resposta à altura e a gente acredita que... claro que a gente praticamente trabalhou o ano todo, né, atrás de provas, né, mas elas foram bem robustas e foi decretado aí a prisão de todo mundo, está todo mundo preso. O mandante, delegado, ele é ibirubense? Qual é a situação deste elemento? É um indivíduo já conhecido, né, nosso aqui, ibirubense, né, que já foi preso há alguns anos já por tráfico de drogas, né, mas que, infelizmente, continua tentando organizar o crime de dentro da cadeia, né, e às vezes, como foi nesse caso, conseguiu organizar um homicídio, né, acabou fazendo isso, mas que a gente já está tomando providências, já tomou no passado e já está tomando providências aí para evitar esse tipo de situação. Delegado, nós tivemos algumas tentativas de homicídio no município. Uma delas aí eu lembro aqui no nosso histórico de notícias aqui, né? Que o cidadão aí foi pego aí no bairro Floresta. Isso. Por pouco, né? Não acontece o pior, porque houve arma de fogo, enfim. Teve sorte o cidadão, mas o senhor tem essas questões já também meio que esclarecidas? Como eu te falei, né? A gente não consegue muitas vezes dar uma pronta resposta para a população, porque a gente depende, às vezes, de análises e encaminhamentos que não estão na nossa alçada. Né? Mas a gente já tem uma boa linha de investigação desse caso também. Né? Acreditamos que aí, talvez não até o final do ano, mas aí logo no início do ano que vem a gente já consiga também dar uma resposta a esse tipo de caso. É importante ressaltar nesse caso aí que tu comentaste, né? A questão do envolvimento dessas pessoas muitas vezes com grupos criminosos, enfim, a gente não sabe ao certo ainda, né? Qual que é a motivação desse crime, né? Mas a gente tem algumas linhas aí e dentro dessas linhas que a gente vai investigar para se chegar à autoria, bem como a motivação desse crime. Fevereiro foi o caso Luiz Alfredo Macaquinho, delegado. Já que estamos num balanço do ano aqui, eu preciso trazer para a nossa pauta esse caso aí que ganhou uma comoção gigantesca aqui na cidade, até maior do que a gente esperava, porque Luiz Alfredo é um cidadão muito querido, popular, extremamente conhecido aqui, e foi agredido, né? Uma pessoa que
não sei por que cargas d'água aí, resolveu bater nele. E a população aí queria fazer justiça com as próprias mãos nesse caso. Aí a Polícia Civil puxou para si, resolveu. Qual foi o desdobramento disso, delegado? Qual foi a finalização deste episódio triste aí para nossa comunidade? A gente, todo mundo conhece o Luiz Alfredo, né? Uma figura pública conhecida aí na nossa cidade, né? Como a gente já desconfiava logo no início, quando o fato chegou para a Polícia Civil, né? A gente já desconfiava que provavelmente não seria alguém de Ibirubá que tinha agredido ali ele. Por quê? Porque aqui em Ibirubá todo mundo conhece ele, enfim, e sabe do jeito dele, sabe que algumas vezes ele está meio ébrio também pelas ruas, né? Então as pessoas que já o conhecem já sabem como tratá-lo, enfim, tudo mais. E não foi para nossa surpresa que a gente acabou verificando que se tratava de uma pessoa de outra cidade, né? Que estava aqui trabalhando em Ibirubá, né? E acabaram ali se desentendendo e essa pessoa acabou agredindo ele, né? Mas o que aconteceu? Após a identificação e após aí os exames que são necessários num caso desse, né? Exame de lesão corporal, também o procedimento policial ele foi encerrado, né? Encaminhado aí ao Poder Judiciário. Te confesso assim que eu não sei depois lá no Poder Judiciário o que isso acabou gerando, né? Possivelmente gerou uma punição ao agressor dele, né? Mas eu te confesso assim que eu realmente não sei te dizer qual foi exatamente a pena que esse cidadão ele acabou pegando. Mas também não apareceu mais aqui em Ibirubá, acredito que tenha vindo só para audiência mesmo, né? Eu não tenho informações, né, depois disso, Andrei, sobre o paradeiro dele. Esses furtos de Hilux aí, eles tomaram, né, uma preocupação muito grande, não só em Ibirubá, aconteceu em Tapera, Espumoso, e Passo Fundo acabou também registrando alguns casos, né? E me parece que não está resolvido ainda a questão da segurança dos dispositivos. A Toyota não se manifesta, né? Os donos têm que se virar com o que tem. Alguns compram trancas, outros sistemas de segurança, outros já estão estacionando em locais mais seguros à noite. Mas o fato é que a gente está vivendo esse problema aí. Estamos vivendo esse problema. A Polícia Civil, a Brigada Militar tem feito inúmeras prisões e recuperações juntamente com a PRF. Estamos trabalhando de forma integrada, né, para tentar resolver esses casos. Realmente, como tu falaste, foi descoberto uma falha no sistema de segurança. Vulnerabilidade. Né, e isso está, entre aspas, se espalhando, né? Não só aqui, mas em vários outros lugares do Brasil. Então, os bandidos aproveitam isso por serem caminhonetes já reconhecidamente de alta resistência, de boa capacidade de carga. Para quê? Para usar esses veículos, muitas vezes, para o contrabando e descaminho e também para o tráfico de drogas, né? Isso é o que está sendo feito. Então, essas caminhonetes estão sendo levadas aos países vizinhos aí, Paraguai, Argentina, onde são carregadas, né, muitas vezes com produtos falsificados. Então, vape, né, o cigarro eletrônico, o próprio cigarro normal, contrabandeado do Paraguai, ou até mesmo drogas, né, para serem novamente transportadas para o Brasil quando não são moeda de troca lá nesses países, ou seja, entrega a caminhonete por um tanto de droga, um tanto de cigarro, um tanto de algum produto contrabandeado. Então é basicamente por isso que estão sendo furtadas aí tantas caminhonetes aí, não só aqui no Rio Grande do Sul como na nossa região. Mas nós temos feito trabalhos, né, vários deles aí com bons resultados. Inclusive aqui mesmo em Ibirubá foi recuperada uma caminhonete, não só uma, mas na verdade mais que uma. Eu disse uma porque foi uma
uma ação da Polícia Civil especificamente, mas outras caminhonetes já foram recuperadas aqui, não só da marca Toyota, mas também de outras marcas, né, em ações da Brigada Militar, né, onde foi recuperadas caminhonetes, simplesmente a recuperação, como a gente diz, né, da caminhonete, não havia ninguém junto ao veículo que foi localizado, mas também em outros casos com a apreensão das caminhonetes e também do material ilícito, ela carregada, né, com esse material ilícito. Nós tivemos aqui apreensões de cigarro, enfim. O que nos chama atenção, né? Não haveria esse furto se não houvesse, né, o contrabando de cigarro, se não houvesse o cigarro eletrônico, se não houvesse a droga, né? Então, essas caminhonetes estão sendo usadas basicamente para isso. Então, a gente tem que combater todos esses tipos de crimes, né, para tentar também diminuir esse tipo de furto de veículo. Né? Então, estão sendo feitas boas ações, né? Nós tivemos recuperações de várias caminhonetes já furtadas, né? Praticamente aí toda semana a gente sabe que isso tomou uma proporção muito grande, né? Praticamente toda semana aí a gente tem a notícia de uma caminhonete sendo levada aí na região, né? Mas também praticamente toda semana a gente tem notícia de uma recuperação. Sim. Né? A última que eu me lembro agora, acho que foi Passo Fundo, né? Que foi levada em Nometoc na semana retrasada, foi recuperada logo em seguida, 2 dias depois, também com, se não me engano, um casal preso lá em Passo Fundo. Né? Nós tivemos aqui também em Ibirubá, pela Polícia Civil, a recuperação de uma furtada na cidade de Itapejara durante esse ano. Enfim, estamos envidando todos os esforços aí, um trabalho bastante integrado das polícias para diminuir isso. Mas precisamos, nesse momento, também da colaboração dos proprietários, né? Que tomem as precauções, como tu falaste, as pessoas estão usando trancas, estão guardando melhor esse tipo de veículos aí, porque já sabem efetivamente que está acontecendo isso, né? E a gente tem que, enquanto a gente está nesse problema, enquanto a gente está tentando uma solução final para este problema, a gente tem que também tomar os nossos cuidados como proprietários desses veículos. Perfeito. Delegado, você tem pedido algo aí para hoje, como presidente também do nosso Conselho Municipal de Trânsito, né? E aí uma coisa está ligada à outra, acontecem muitas infrações aqui no município, elas podem também estar sendo vigiadas aí pelas câmeras de segurança. Já é possível multar pelas câmeras, delegado? Isso acontece aqui efetivamente? Isso é trabalho da brigada, né? Mas o senhor tem essa informação? Se já há multas acontecendo com relação às câmeras e possíveis infrações acontecendo? Olha, eu te confesso, Andrei, que eu não me recordo se já há resolução do CONTRAN a respeito disso, né? Aqui na cidade de Ibirubá, as nossas câmeras elas são usadas mais para a questão de segurança, né? Da questão da segurança, né? A gente sabe que em outros locais, como por exemplo a RS 223, as câmeras são usadas ali para quem infringe a velocidade máxima permitida naquele local, né? A gente tem a notícia, inclusive, que é uma das câmeras que mais multa no estado, né? Então, nesses casos aí já existe regulamentação. Mas eu acho que o que tu me pergunta especificamente é se pelas câmeras de dentro da cidade, o policial que está monitorando aquelas câmeras pode fazer uma multa por aquilo ali. Isso eu te confesso que realmente eu não sei se tem regulamentação nesse sentido ainda, né? Mas se não tem, provavelmente logo vai ter, né? Porque a gente está cada vez mais implementando esse tipo de equipamento em todas as cidades, não só em Ibirubá, em todas as cidades, né? Para que eles possam nos auxiliar tanto nessa questão de controle de trânsito, quanto também na questão da segurança pública. Olhando as notícias, delegado, fazendo aqui um balanço meu aqui como editor e como repórter, eu vejo que a segurança no geral em Ibirubá, ela foi tranquila no ano de 2025. Eu não vi grandes operações, eu não vi nada que
que fosse assim chamar a atenção efetivamente da região ou do estado, né? Isso demonstra que nós estamos bem? Olha, André, até trouxe alguns números aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre isso que tu falaste. Então, quero te pedir licença e pedir licença aos ouvintes aqui para a gente ler um pouquinho aqui dos dados, né? Então, a questão de homicídios, né? Nós tivemos em 2023 3, o ano passado nós não tivemos nenhum, e esse ano de 2025 aí 2, sendo um em 15 de novembro e um aqui em Ibirubá, como já comentamos. Então você vê que ele tem uma tendência aí mediana na nossa cidade, né? Um ponto fora da curva foi ano passado, que não tivemos nenhum, né? Mas a gente sempre se mantém nesse número. Então e com as investigações dando resultado, né, a gente acredita que isso está devidamente controlado. A questão dos roubos a pedestre, né? Nós tivemos um roubo a pedestre esse ano aqui em Ibirubá. Nós tivemos um também no ano passado, em 24. Nós tivemos 5 em 23, sendo que um deles foi em 15 de novembro. Então, 4 em Ibirubá e 1 em 15 de novembro. Então, você vê que o roubo a pedestre diminuiu nos últimos 2 anos aqui em Ibirubá. O que é um roubo a pedestre? Um assalto à mão armada, o veículo parado ali, a pessoa chega? Um roubo a pedestre é, por exemplo, alguém chegar com uma faca e te exigir o celular, te exigir o dinheiro da carteira, né? Enfim, esses são os roubos a pedestre. Na questão dos roubos a veículo, também nós tivemos ano passado, durante esse ano aqui, né? Na verdade foi em 15 de novembro, né? No ano de 2024, nos chama a atenção que também teve um roubo a veículo, também na cidade de 15 de novembro, mais ou menos nessa época de final de ano, né? E no do ano de 2023 nós tivemos 3. Ou seja, o roubo de veículo, que é aquele quando há violência para levar o veículo, né? Não é o caso das Hilux que foram levadas aqui, que foram furtos de veículo, mas quando há violência para levar o veículo, ele também teve uma diminuição desses números nos últimos anos aqui em Ibirubá. Por que isso é importante, né? Porque a gente sabe que o roubo, ele é um crime que ele pode se desdobrar, o roubo, qualquer roubo, né? Tanto roubo a pedestre, como roubo de veículo, como roubo em estabelecimento comercial, né? Que nós tivemos aqui em Ibirubá também faz pouco tempo agora. Ele pode se desdobrar num latrocínio, né? Que a gente sempre diz, né? O latrocínio é aquele roubo que não deu certo. A vítima não quis entregar o dinheiro, não quis entregar o celular, não quis entregar o veículo, e o autor ali do crime, o bandido, acaba matando a vítima. Então isso é um ponto que a gente tem muita atenção dentro da Polícia Civil, a questão do número de roubos, tá? Diferente, como eu já falei, do furto de caminhonetes que aconteceram aqui em Ibirubá, né? Um outro dado aqui, também só para a gente ter alguns outros dados de alguns outros crimes que a gente monitora sempre, né? O tráfico de drogas. Nós tivemos em 2025 24 ocorrências aqui na cidade, então praticamente 2 por mês, né? No ano de 2024 nós tivemos 29, então um número maior, esse ano foi um número menor, e no ano 2023 nós tivemos 41 ocorrências. Então o tráfico de drogas, não que o tráfico de drogas tenha diminuído, né? Mas nós visualizamos menos tráfico de drogas, né? Claro que isso tudo tem a ver com ações que a gente fez, né? Lá no ano de 2023, no ano de 2022, a gente vem cada vez mais fazendo ações e mirando também não só apenas no traficante, mas também tentando retirar os bens que ele adquire, né? O que são oriundos dessa atividade ilícita. Só para encerrar aqui a questão dos números, Andrei, questão do estelionato, né? Estelionato, você comentou antes que é uma preocupação nossa, e realmente é. Por quê? Veja, esse ano aqui de 2025 nós tivemos 53 casos de estelionato registrados, né? Um por semana. A maioria, exatamente, um por semana. A maioria deles em média, né? A maioria deles aí relacionados a estelionatos virtuais. Estelionatos virtuais. Mas nós tivemos também, e daí eu já vou emendar naquela outra tua pergunta que tu fez aí de operações e tal, mas também tivemos aí 6 casos de estelionatos do golpe do bilhete premiado. Tá? Do golpe do bilhete premiado. Eu já retomo essa situação
só para falar aqui, ó, em 2024 nós tivemos 62 casos, um número um pouco maior, cerca de 9 casos a mais. E em 2023, né, ou seja, 2 anos depois da pandemia, nós estávamos com 169 casos. O que isso representa, né? Representa o quê? Que a população tem ouvido as orientações das autoridades e tem ficado um pouco mais atenta, alerta a esse tipo de crime. Essa diminuição, ela não é só uma diminuição representativa do trabalho da polícia, mas também é representativa do quê? Dessas ações de educação, de orientação, que a polícia sempre costuma passar através das suas redes sociais, através desses canais de rádio, onde a gente acaba, muitas vezes, orientando a polícia. Eu tenho um caso que eu sempre pitoresco, né, que eu sempre costumo comentar, né, que a gente foi fazer uma palestra num determinado local e uma semana depois a senhora chegou lá na delegacia, né, assistiu a palestra e chegou na delegacia e falou: olha, eu lembrei na hora quando o estelionatário estava falando comigo ao telefone que a policial disse na palestra. Ela disse assim: olha, a pessoa vai falar tal coisa. E quando o cara falou isso no telefone para mim, eu imediatamente desliguei o telefone e não caí no golpe. Então a orientação, essa diminuição desses números aí, ele vem de várias campanhas que a gente vem fazendo. E também, Andrei, muito importante destacar a criação dentro da Polícia Civil de um departamento exclusivo, né, dos crimes cibernéticos. Então, a Polícia Civil criou um departamento de crimes cibernéticos. Por quê? Porque a gente percebia que nós tínhamos aí 20, 30, 40 vítimas que, na verdade, eram vítimas de um mesmo grupo criminoso. Uhum. Com sede lá no Maranhão, com sede lá no Pará, com sede em vários, São Paulo, enfim, em vários estados da federação. Como é um golpe virtual, você não precisa estar presente, né? Pode ser feito à distância. Eles acabavam fazendo vítimas aí em todos os estados da federação, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então esse departamento se especializou nesse tipo de situação, né? E ao invés da Delegacia de Polícia de Ibirubá tentar fazer sozinha contra essa quadrilha lá por causa de um alvo, hoje a gente faz ali talvez 30, 40 vítimas, né, sendo defendidas, vamos dizer assim, por um departamento da Polícia Civil que acaba prendendo esses bandidos, né, retirando deles os bens, enfim, e a gente acaba aí com essas ações aí diminuindo esses números também. Perfeito. Tá? Mas eu queria... Desculpa, pode... Eu teria só duas questões ainda antes da gente finalizar, que são as ocorrências de violência contra a mulher, delegado, e as ocorrências de crimes rurais, né? Me parece que também de forma tranquila o ano aí aqui na cidade. Com relação à violência doméstica, né? Os casos mais graves aí, que são sempre o feminicídio, né? Nós não tivemos esse tipo de ocorrência esse ano. Esperamos que isso continue em 2026. Muito disso é devido ao trabalho da rede, né, de proteção. Né? O que é a rede de proteção? As pessoas falam: mas vocês falam da rede, o que é essa rede de proteção? É a integração de vários órgãos, né? CRAS, Secretaria de Saúde do município, Brigada Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar. Então, vários órgãos que trabalham de forma integrada, porque a gente sabe que a violência doméstica, Andrei, ela não atinge apenas a mulher que é a vítima. Normalmente a mulher ali, ela é a vítima, vamos dizer assim, principal, mas a gente tem outras vítimas. Né? A gente tem os filhos, né, que muitas vezes vão precisar de um apoio psicológico. A gente tem questões aí de mulheres que tentam romper com esse ciclo de violência e precisam de um apoio financeiro, né? Então aí entra muitas vezes prefeitura municipal, né? O Poder Judiciário também aqui do município tem desenvolvido um trabalho muito bom ali. O Dr. João, ele faz uma primeira audiência que ele muito rápida, né? A primeira audiência ali envolvendo
o casal, enfim, toda a violência doméstica aí, que não é só o casal, muitas vezes é filho contra a mãe, neto contra a avó, né? Quando eu falo violência doméstica, eu quero abranger todos esses casos, né? A gente sabe que os principais são de marido contra a mulher, mas a gente abrange também todos os casos. Então, essa audiência de acolhimento que está sendo feita pelo judiciário aí, a gente tem percebido que isso tem diminuído os nossos números. Então, acredito que foi um ano... A gente gostaria que não existisse nenhum caso de violência doméstica, né? Mas a gente sabe que nas inter-relações humanas acabam ocorrendo desgastes e desentendimentos e que acabam muitas vezes indo aí por esse caminho da violência. Mas a gente teve um ano aí satisfatório, eu diria assim, dentro desse tema. Perfeito. E o abigeato? Crimes rurais. Os crimes rurais, né? Então, os crimes rurais aqui na nossa região... Não só abigeato, aí vamos também abranger tudo, né? Os crimes rurais aqui na nossa região, né, já é de conhecimento também de todos os nossos sindicatos rurais, dos nossos agricultores, que aqui na nossa região a gente conta com uma delegacia especializada, né, a Delegacia dos Crimes Rurais e do Abigeato de Cruz Alta, a DECRAB de Cruz Alta, né, que atende aqui a nossa região, e quero destacar aqui que atende muito bem a nossa região, né. Nós não temos assim um problema muito grande, eu diria, com a questão do abigeato aqui na nossa região. Tivemos ações aqui durante o ano, através da DECRAB de Cruz Alta, DECRAB também de Bagé, uma ação grande aqui. Alguns agricultores aqui no nosso interior foram visitados, né? Por quê? Porque às vezes acabam comprando gado, né, que esse gado é furtado, foi esquentado e acaba passando aqui por algumas propriedades rurais do interior aqui do nosso município, né? E, enfim, essas pessoas, esses agricultores, esses criadores, acabam muitas vezes tendo que se explicar, né? Essas explicações aí. Então a gente teve aí algumas ações nesse sentido, né, durante o ano. Outros crimes rurais, né, que muitas vezes as pessoas nem veem isso no seu dia a dia, mas que é de um combate aqui pela nossa DECRAB muito grande, né, o descarte irregular de embalagens de agrotóxicos, né? Por que eu estou falando nisso? Porque essas embalagens de agrotóxicos, elas têm um destino final descrito na lei, elas têm que ser feitas, esse descarte tem que ser feito em empresas especializadas, né? Essas empresas vão fazer com que essas embalagens possam ter um destino final correto, sem agredir ao meio ambiente e nem agredir a saúde humana, né? O que estava acontecendo aqui na nossa região, né? Empresas estavam simplesmente recolhendo essas embalagens, né, de agrotóxicos e reciclando, ou seja, picando essas embalagens de agrotóxicos como se fosse uma embalagem de PET, de água mineral, né? Porque isso depois vai passar por um processo de reciclagem e aquele veneno, aquele agrotóxico que estava, vai ficar junto ali. Por isso todo esse cuidado. Então a nossa DECRAB também tem um trabalho muito grande aí, né, inclusive com prisões aí recentes, né, em razão desse tipo de descumprimento da legislação aí, tanto a legislação dos agrotóxicos como a legislação ambiental. Então, às vezes, assim, as pessoas não têm a noção desse trabalho macro que é feito em defesa do meio ambiente, em defesa da saúde da população, da saúde humana, né? Mas que a Polícia Civil está aí a toda hora aí, trabalhando nesse sentido. Certo, delegado. Muito obrigado pela presença, né? Parabéns pelo trabalho. Olha, a segurança pública aí tem mostrado que a inteligência se sobressai, né? Ela acaba trazendo uma sensação de segurança e vocês têm feito um trabalho muito focado em antecipação de problemas, né? Isso é muito importante. Então, deixa aí uma mensagem de Natal, delegado, e a palavra final é sua. Eu gostaria apenas de destacar, Andrei, né, que tu falou sobre operações, né, na questão dos estelionatos, né, destacar uma ação bem importante que nós fizemos na cidade de Passo Fundo, né, onde
como eu comentei aqui, nós tivemos aqui 6 ou 7 casos de estelionato do golpe do bilhete premiado. E fizemos uma ação ali no mês de, agora não me recordo se foi setembro ou outubro, né, onde nós prendemos uma quadrilha de estelionatários do golpe do bilhete premiado na cidade de Passo Fundo. Então, a Polícia Civil de Ibirubá não fez ações aqui, mas fez em Passo Fundo. Né? Às vezes a gente tem que fazer essas ações fora do município para que a gente estanque alguns problemas aqui. 7 de outubro. 7 de outubro, isso. Bom, desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Um excelente ano de 2026 aí. Esperar e sempre torcer para que cada vez a gente tenha menos assuntos na nossa área, né, de segurança, né, que a gente tenha poucas ocorrências. Plantão sem alteração. Plantão sem alteração, para que a gente possa cada vez mais ser uma sociedade mais feliz, mais humana, né? É isso que a gente espera aí para o ano de 2026. Te agradecer aí pelo espaço mais uma vez aí, né, e pela audiência aí que tu tens aí em toda a região. Esse ano a delegacia recebeu alguns presentes, aí uma viatura nova, delegado? Isso. Boa, né, a viatura? Recebemos aí uma viatura nova, também recebemos algumas verbas aí oriundas da Câmara de Vereadores de Ibirubá, quem agradecemos, já aproveitar para agradecer aí o presidente e todos os vereadores, né? Recebemos uma verba, aplicamos essa verba aí, quem passar para a delegacia hoje, inclusive, vai ver lá que está sendo lá pintada toda a delegacia de novo, né? Porque a gente já estava aí com a delegacia já há uns 7, 8 anos sem uma pintura, né? Então a gente vai aí também aproveitando, né, esse espaço teu aqui para agradecer aí a todas as pessoas que também colaboram com a Delegacia de Polícia Civil, com o CEPRO, né, que ajuda aí as outras entidades de segurança, o Bombeiros e a Brigada Militar, né? A gente aproveita para agradecer todas as empresas e pessoas que colaboram com essa entidade, com o CONCEP, porque ela é muito importante, né, para esse tipo de feito, né, de deixar aí os nossos órgãos aí bem aparelhados, bem equipados e prontos para que a gente possa desempenhar a nossa missão final, né, que é prender os bandidos e deixar a população mais tranquila, mais segura, né, e enfim, é isso aí que a gente deseja. Estrutura de recursos humanos ali, delegado, hoje quantas pessoas e a função de cada? Nós temos ali uma equipe boa, né? Essa equipe aí é satisfatória hoje para a Delegacia de Polícia de Ibirubá, né? Claro que a gente está sempre procurando buscar mais pessoas, né? Tanto para nós quanto para a Brigada Militar, para os bombeiros, né? Porque a gente sente a falta ali de às vezes dar um andamento mais célere a algumas investigações, né? Mas nós contamos ali com 6 policiais, mais o pessoal do administrativo, né? Então a gente acaba dando uma boa vazão ali. 6 investigadores? Isso. São na verdade, o cargo que cada um ocupa, né? Desde comissários, inspetores e escrivães, né? Então eu tenho uma equipe bem heterogênea nesse sentido, né? Eu tenho 2 comissários, eu tenho uma escrivã e tenho também 3 inspetores, né? Então a gente tem uma equipe bem heterogênea aí e mais aí um pessoal aí que nos auxilia da questão administrativa, nossos estagiários, nossos funcionários administrativos, todos eles são de suma importância para o nosso trabalho. Sensacional. Obrigado, delegado Márcio Marodim, titular da delegacia. Responde Selba, delegado não? Sim. Por enquanto estamos também respondendo pela delegacia de Selba, né? Também mandar um forte abraço lá a toda a comunidade selbaquense. Interino? Né? E isso, respondo lá já há alguns anos também. Temos feito um bom trabalho lá, um trabalho que tem dado um respaldo muito grande lá à Polícia Civil, às forças de segurança do município de Selba. Joia. Fechamos então, 13 horas com 11 minutos. Delegado Márcio Marodim.